Entrei no Wikipedia para analisar a história do que o pessoal dos grupos de mútua ajuda, e os grupos de mútua ajuda são mais conhecidos pelo AA, Alcoólatras Anônimos, da oração da serenidade. Olha que interessante. A oração da serenidade, ela tem aqui dentro do Wikipedia em português, dizendo que Francisco de Assis, né, que é ali de 1180, nascido em 1182, chamado São Francisco de Assis, tinha uma oração que depois foi transformada. Olha só a oração do São Francisco de Assis. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, essa é a base da oração da serenidade. Aí depois tem, na sequência, um pastor protestante, teólogo protestante, de 1892, que faz uma adaptação. E a adaptação que ele faz, o nome do cidadão é Reinhold Niebuhr. Vou botar assim, não sei se é exatamente, Reinhold Niebuhr. Aí ele vai fazer a adaptação que é a serenidade para o que eu não posso modificar, coragem para o que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Na ciência da inovação bimodal, dentro da metodologia inovadora que a gente está trabalhando, né? Quer dizer, toda a ideia de se criar uma ciência é entender o fenômeno e propor formas de você lidar melhor com ele. Isso é a base da ciência. Então, o mantra da potência, e aí a gente faz uma adaptação na oração da serenidade ou da oração de São Francisco de Assis, a gente faz uma adaptação chamando de mantra da potência. E aí nesse artigo eu vou trabalhar com esse mantra da potência, coloco esse mantra da potência no topo, e aí você vai trabalhar da seguinte maneira. Quanto mais, e aí como a gente dividiu a inovação em 4 camadas, eu tenho a camada de baixo pessoal, grupal, organizacional e civilizacional. Olha só como é que é interessante a aplicação da oração da serenidade ou do mantra da potência nesse processo. Se eu vou fazer uma modificação sozinho, eu sozinho vou aqui, por exemplo, arrumar a casa. Eu não preciso de ninguém para arrumar minha casa. Eu vou fazer uma mudança na minha casa. Então eu vou fazer uma inovação. Eu agora comprei um colchão novo. Então eu comprei o colchão, chegou o colchão, peguei o outro colchão, coloquei num canto ali, fiz toda uma... Então é uma inovação pessoal. É um item de inovação pessoal. Eu resolvi melhorar a qualidade do meu colchão. Então, isso é uma inovação pessoal. O que diz ali o AA? Se você está bebendo e que você quer resolver o problema da bebida sozinho, você não vai conseguir. Você precisa de toda uma filosofia e uma metodologia que estão dentro da camada da inovação grupal. Olha que interessante. Então você vai ter que subir uma camada, você vai ter que cooperar com outras pessoas. Cooperar é operar junto. Então você vai cooperar, né? E aí esse cooperar envolve também filosofia e metodologia. Então você vai cooperar com mais gente. E aí você vai ter que subir a camada. E é por isso que eles sugerem, você quer parar de beber, entre para um grupo de mútua ajuda, entre para o AA, porque você vai subir uma camada, e aí olha só como o mantra da potência. Coragem para as coisas que você não pode modificar, né? Serenidade para o que você não pode mudar e coragem para o que você pode. Então, no momento em que você vai trabalhar com uma outra camada, você precisa de mais gente. E isso vai também na organização. Pega a série que a gente está vendo aí do Spotify, que tem, que já vi, né? Tem no Netflix, para vocês assistirem. Som na Faixa, se eu não me engano. E aí o cara vai criar
Ele quer criar uma empresa que a pessoa ouça a música, clicou, ouviu a música. Esse é o norte, né? E que seja um projeto que não seja o Pirate Bay, que as pessoas estão copiando e ninguém está ganhando dinheiro com isso. Qual é o primeiro passo que ele faz? Ele monta uma super equipe de programadores. Então ele não diz assim, eu vou fazer isso e vou fazer sozinho. Ele vai criar uma organização para fazer aquilo. Então ele vai estabelecer uma cooperação e ele não criou um grupo isolado, uma ONG, né, informal, para fazer aquilo. Ele cria uma organização, ele sobe uma camada, ele sai da inovação pessoal, ele passa pela inovação grupal e ele entra na camada da inovação organizacional para criar o Spotify. Então ele vai trabalhar com o mantra da potência. Né? Coragem para o que eu posso modificar. Então, eu posso modificar algumas coisas sozinho, eu posso modificar algumas coisas em grupo, e eu posso modificar algumas coisas em organizações. Mas tem coisas que nem o grupo, nem uma pessoa, nem o grupo e nem as organizações conseguem mudar. O que é? São as inovações civilizacionais. Quando eu aumento a população, eu estou promovendo uma inovação. Porque eu estou colocando mais gente. Ontem eu encontrei um cidadão aqui em Teresópolis, que de vez em quando eu encontro com ele. E aí ele me falando de um parente que ele tinha em João Pessoa, que teve 20 filhos. 20 filhos. Então, ele inovou, trouxe ao mundo 20 pessoas. E a partir daí, essas 20 pessoas criam um cenário que você tem que se adaptar a ele. Você não vai fazer o que com essas crianças? Você vai ter que colocar para rodar. Então, você tem essa situação. Então, o que é interessante, e aí o grande problema que a gente tem quando a gente fala de inovação pessoal, que é o tema do artigo, né? A inovação pessoal é aquela em que você tem mais capacidade de fazer modificações. E aí eu trabalho com duas questões que são novas no artigo. A zona de preocupação, aquela que você fica viajando na maionese, mas não pode atuar, e a zona de atuação. Claro que você pode atuar e fazer coisas que modificam e têm mais impacto na sociedade, mas para isso você precisa subir a camada e cooperar com mais gente. Quanto mais você coopera, mais complexo é o problema e mais você vai ter que lidar com essas questões. É isso. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê?
porque percebem